Bem, pessoal, eu vou apresentar aqui o problema 11.7. Tá? Ele tem aqui essa configuração, né? Uma variável aqui de distúrbio entrando, a variável de setpoint aqui, entrando no sistema e gerando a variável de saída y. Ele é um pouco diferente dos outros sistemas que a gente está acostumado para calcular o erro, né? Tem essa variável, essa constante GP-til, eu vou chamar assim para esse problema. E aqui você tem a relação da variável de saída com o sisteminha aqui, né? Então, você tem GP vezes U somando com GD vezes D, né? Aquela parte aqui em cima. E você tem a variável U, que ela é basicamente esse GC vezes o erro, né? E o erro ele é quem? Ele é o YSP menos o nosso Y variável de saída subtraindo com o GP-til vezes o U, né? Isso aqui dentro do parênteses é o erro. E aí você pegando esse U, ajeitando ele dessa forma e substituindo ele na variável y aqui em cima, né, na equação da variável y, você chega nessa relação aqui. O problema pede exatamente a relação, né, do y com o y de setpoint e o y, né, com o d de distúrbio, né. Esse y pode ser uma vazão, uma temperatura, o que for, mas no final é a variável de saída. E aí você tem essa relação, né, da variável de saída com o d e o SP, né, vai abrindo isso aqui, né, tentando separar uma parte com d, uma parte com YSP e a outra só com Y. E aí você chega nisso. Tem essas duas partes nos quadrados vermelhos e você analisa, né, a partir de cada uma delas. Para chegar no Y em função do Y de setpoint, você analisa só essa parte vermelha aqui, da direita. Aí chega nessa relação. E o Y em relação ao desvio, você só analisa essa parte vermelha aqui da esquerda. Chega nessa relação aqui. É basicamente isso a análise. Ele só é um pouquinho difícil porque você tem que fazer essa interpretação aqui das variáveis de saída e da variável U, já que ele não é um problema usual, né, que a gente está acostumado a ver. Tem um outro método que é quando você tem essa análise direta aqui do Y para o controlador, né, para calcular o erro, que foi até revisto em sala, só que esse aqui é diferente. Eu tentei aplicar esse método e depois eu percebi que estava errado. Mas agora vamos para outra questão, a 11.8. Essa aqui é a mais complicada, né? Ele tem as premissas, né? A letra A pede para você criar um sistema, né, um diagrama de blocos que o V2, né, a voltagem lá do aquecedor, seja a variável de controle e a temperatura 3, o T3, seja a sua variável de saída, né? Então, primeiro você analisa as premissas, você tem os volumes constantes, a temperatura inicial que está entrando no tanque 1 é constante, e aí vem a premissa 3, que é a mais interessante de todas, porque ela representa o pulo da saída, né, da temperatura T3, que você tem 3 Fahrenheit é igual a 1K vezes um degrau negativo de 0,75 galões por minuto, né? Isso é o que a premissa fala, que para uma queda de 0,75 galões por minuto na vazão inicial no Q0, você tem um incremento de 3 graus Fahrenheit. Essa relação aqui já é do Q0 com T1 em desvio, né? E a relação entre eles é de uma equação do primeiro grau, como está mostrado aqui. Você tem a variável de saída T1 e a variável de entrada, que é o Q0, né? Aí ele segue essa seguinte relação. Porém, se você joga isso dentro do regime permanente de um RP, aqui é a variável, né, a constante de tempo tal 1, que seria o equivalente ao A, né, da equação do primeiro grau, a inclinação, e você tem a variação do Q0 em função do tempo, só que ele é zero no regime permanente, então só sobra isso aqui, né? Lembrando que esse K1, né, ele é o ganho do processo, ele é uma relação de proporcionalidade entre T1 e Q0. Aí você tem isso aqui, já em variável de desvio, você sabe quem é o Q0 linha e o T1 linha, né? Os incrementos de cada um. Aí você tem o valor de K1, que é 4 graus Fahrenheit
para cada galão por minuto de vazão. Aplica aquela Laplaciana, já está em variável de desvio, e o Q0' é um degrau negativo, né? Q0' em função de S. Aplicando aqui, né, na equação aqui completa do primeiro grau, né, fora do regime permanente, você chega nessa relação. Pode achar agora a função de transferência do T'S, no caso é o T1' de S, tá? E o Q0' de S. Mas para isso ser completo, você tem que achar o τ1, a constante de tempo. Aí como é que isso funciona? Pega aqui a função de transferência, né? A gente já sabe qual que é o degrau disso aqui, o valor disso aqui em desvio em relação a S, menos 0,75 sobre S. O T1' de S a gente já sabe qual é também. Deixa eu só voltar aqui, se eu não me engano, é o valor de 3 graus Fahrenheit. Você substitui, você aplica depois a Laplaciana inversa, desculpe. Chega nessa relação aqui. Aí você tem a relação do T1' no tempo 0 é 0, no T1' no tempo infinito, quando ele está no regime permanente, é 3 graus Fahrenheit, porque isso aqui vai para 0, né? Esse Euler. E tem a premissa 3 agora, né? Uma outra parte dela, que quando o regime está estável no tempo infinito, esse incremento dele é igual a 3, né? Só que quando ele está em 12 minutos, em T igual a 12, né? O desvio dele é igual a 2 Fahrenheit. Justamente porque 2/3 do T infinito, né? Quando ele vai para um incremento de 3 graus Fahrenheit, 2/3 disso aqui é igual a 2 Fahrenheit. Então você tem essa relação. E com isso você consegue substituir aqui em cima, para justamente poder achar o τ1. É isso exatamente que se faz. Aí aplica logarítmico e chega nisso aqui, que ele é menos 29, essa constante de tempo. Então você tem a função transferência de T1 em relação a Q0, né, em desvio, que dá esse valor aqui. É a primeira função de transferência. Agora vai para a premissa 4, relação da temperatura 1 com a voltagem 1, lá do primeiro aquecedor, no tanque 1. Né? Ele fala que para um incremento de 8 graus Fahrenheit, você tem um incremento da voltagem em 2 volts. Em regime permanente, aí o dt1 dt igual a 0, né? Você tem que o K2 V1' desvio igual a T1' desvio, já sabe quais são os valores, né? Dá 8 graus Fahrenheit por 2, você tem um K2 igual a 4 graus Fahrenheit por volt, constante de proporcionalidade aí. Lembrando que é no tanque 1. A constante de tempo, a premissa 4 fala que é igual a 10, então você já joga direto na função transferência, né? Aí dá que é 4 sobre 10S mais 1. Isso é aplicando o mesmo raciocínio anterior que eu apresentei. Agora você tem também nessa mesma premissa a relação de T da temperatura 3 com a voltagem 2. Né? Para o incremento em T3 de 5 graus Fahrenheit, você tem um incremento em V2 de 2 volts. Regime permanente, aqui é dTu3 dt igual a 0. Aí você tem aqui a equação do primeiro grau, mesma análise, mesmo raciocínio de antes. Você sabe quem é o incremento em T3 em V2, 5 graus Fahrenheit por 2 volts, dá 2,5 graus Fahrenheit por volt. Substitui aqui, função de transferência, já sabe que é 10, aqui é 2,5, 2,5 sobre 10S mais 1. Mais uma função de transferência. Premissa 5, é a relação de temperatura 3 com T2. Aqui ela é mais simples. Com o tempo eles vão se igualar e esse tempo é igual a 50 minutos. A própria premissa dá uma dica dizendo que o tempo de estabilização, que é quando o sistema entra no regime permanente, né, ele é igual a 5 tal, a 5 vezes a constante de tempo. Né? Isso, se eu não me engano, está no capítulo 3, tem uma tabela com as porcentagens certinhas. Né? Tantos por cento do tempo total para chegar no regime permanente é igual a tantas vezes a constante de tempo. Aí sim. No regime permanente, você tem aqui a variação da temperatura 3 função do tempo é 0, Q4 vezes o desvio de T2 é igual ao desvio de T3, Q4 é igual a 1, né, um valor dimensional, que é Fahrenheit por Fahrenheit.
E como 5 tal é igual a 50 minutos, né, você tem um tal de 10 minutos. Então a função transferência fica 1 sobre 10s mais 1. Premissa 6, né, relação da voltagem 3 com a temperatura 3. Ele já joga direto essa equação, né, que V3 é igual a 0,5 T3 mais 5. Em T igual a 0, você tem que o desvio de V3 é igual a 5 volts. E o desvio de T3 é igual a 0. Então você tem um K5, né, uma constante de proporcionalidade, né, o ganho do processo de 0,15. É justamente porque era como se esse 5 sumisse em relação aos desvios. Né? Tá até aqui, ó. O desvio do V3 ele começa como 5 volts, né, no T igual a 0. Mas só interessa o valor de desvio depois dos 0 minutos. Então você tem essa relação direta de 0,15, né? Para cada volt que você tem de incremento, né, você multiplica ele por 0,15 e você vai ter a temperatura, o incremento da temperatura. É essa a relação. Você tem aqui a premissa 7, né, a relação T1 com T2, temperatura do tanque 1 com a temperatura 2, né, que está saindo desse tanque 1. Ele fala que tem um atraso, né, 30 segundos, aí você tem um tal igual a 30 segundos, aquelas relações lá de atraso. Aplica a Laplaciana, né, com esse atraso, ele fica da seguinte forma, né, que o T2 linha de S pelo T1 linha de S é igual a Euler elevado a menos S sobre 2. Lembrando que 30 segundos é igual a meio minuto. Aí aqui você tem os blocos, né, já, todas as funções de transferências, entradas e saídas. Esse aqui seria uma estrutura do bloco em geral, né, de Q0 ele passa por 1, soma com a parte 2, que tem a entrada do V1' de S. Aí gera o T1' de S, que passa pelo 6, lá a equação 6. Gera T2', aí passa pelo 4, aqui, que vai gerar o 3' de S. Só que aí ele soma com essa parte do V2' de S e mais essa parte do V3' de S. Esse aqui é um modelo de diagrama de blocos sem um controlador. O item A ele pede para botar o V2' de S como uma variável de controle. Então tem esse controlador aqui, a mesma estrutura de antes, só que aí do T3' sai essa relação aqui, né? O T3' de S mais o T3 em tempo zero, né? O T3 inicial, no estado permanente, subtraindo o T3 de set point. Aí ele vem para o controlador, dá uma resposta em V2' de S e entra aqui de novo, né? Até o sistema estabilizar. Só que aí você tem o item B que ele pede o V1' de S. Então é a mesma ideia de antes. Entra em V1 aqui o controlador, né? Ele pega essa resposta do T3, T3' de S mais o T3 no tempo zero, aí subtrai do T3 de set point, dá uma resposta em V1' de S, aí fecha o ciclo. A mesma ideia de antes. E o item C ele quer saber qual deles é o melhor controlador, né? É o que vai ter uma resposta mais rápida. E sem precisar fazer todos esses blocos, dá para perceber que você tendo um controlador no tanque 2, ele vai ser muito mais rápido do que um no tanque 1, né? Porque ele já vai ler direto a temperatura e vai ajustar direto no aquecedor ali no tanque 2. Ao invés dele ter que aquecer no tanque 1, aí esperar toda aquela fase de transição para a temperatura ir se ajustando de um tanque para o outro para você ter o resultado no T3. Então a melhor configuração é a do item A, em que o V2 é a variável de controle. Bem, muito obrigado pela atenção e era essa a resolução das questões.